Mais uma vez estamos de volta para compartilharmos mais uma reflexão na Palavra de Deus aplicada para a nossa vida espiritual. E agradeço de antemão todos que têm nos acompanhado, curtido, compartilhado. Esperamos que todas as pessoas que têm assistido essas breves reflexões tenham sido abençoadas, como eu tenho sido abençoado na meditação e leitura e meditação da Palavra de Deus. Nossa reflexão hoje é no Antigo Testamento, está no livro de Êxodo, no capítulo 33, do versículo 1 ao 6, onde nós vamos encontrar Deus determinando ao povo de Israel que retirasse todos os adornos, ouros e brinco, aquelas coisas que eles usavam depois do momento em que eles haviam praticado ali o culto ao bezerro de ouro. E então Deus falou para Moisés o seguinte: vai com esse povo, eu vou enviar o meu anjo para ir na frente de vocês, porque eu não vou mais no meio desse povo. Lá diz o texto de dura cerviz, quer dizer, cabeça dura, teimoso, recalcitrante, sempre insistindo em pecar, em desobedecer a Deus. Então Deus disse: eu não vou mais no meio desse povo, meu anjo vai com você. E então nós encontramos aí a seguinte leitura: e disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, ou melhor, os heveus e os jebuseus. E diz mais aqui, e ouvindo o povo essa má notícia, pranteou, e ninguém pôs sobre si os seus atavios, adornos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. A questão aqui é sobre o uso de objetos que tenham significados, muitas vezes misteriosos, significados relacionados com idolatria, com ocultismo satânicos, amuletos supersticiosos. Então, não é que em si esses objetos eram pecaminosos, não é que usaram um adorno, um cordão de ouro, um brinco, isso seja pecaminoso, porque tudo que Deus criou é muito bom. Ele, ao terminar no sexto dia a criação dos céus e da terra, ele disse, e viu Deus, a palavra de Deus diz lá, está registrado, e viu Deus que tudo era muito bom. Então, tudo na natureza foi criado por Deus e em si não tem mal algum. O que então? Por que Deus proíbe? Nós encontramos isso no Antigo Testamento, quando Jacó saiu de Siquém para ir para Betel, ele ordenou que os seus filhos, as suas filhas tirassem os brincos, aqueles amuletos, e pegou junto com os ídolos e sepultou antes de partir. E logo que eles fizeram isso e partiram, veio o terror, o temor de Deus sobre aquelas nações ali, cidades, para não persegui-los. Por que então Deus proíbe? Não está em si o uso desses objetos ou símbolos. O que está errado é o significado que se dá a essas coisas. Um significado emblemático, relacionado, como disse, à idolatria, ao culto satânico, ao cultismo e amuletos ligados, então, a atitudes e práticas antiéticas. Assim como o trabalho. Todo o trabalho é abençoado por Deus. Se é feito de forma ética, com objetivo também ético, não tem nada de errado. É como alguém sempre às vezes fica preocupado, comentando, dizendo o seguinte: não, botaram
ali uma barraca de vender algum objeto na festa de maio ou na festa de Trindade, seja comida ou seja artigos de uso corporal, isso é pecado, estamos contribuindo para a idolatria? É claro que eu estou falando aqui porque o nosso pastor mesmo disse, ele não vai proibir isso, mas as pessoas têm que analisar. Então, em si não tem nada de pecado, ir lá e comprar, porque é o trabalho, é o ganha-pão, é abençoado por Deus. E não está indo ali em homenagem ao significado que tem aquela festa, mas com o objetivo de glorificar a Deus no ganhar do seu pão. E como é então, por que é proibido? Deus proíbe esses usos. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 16, 6, versículo 19, diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que Deus vos deu, né, e que habita em vós? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você já pensou colocar no templo lá em Jerusalém a imagem de ídolos, como fez os invasores Seleuco, né? Lá no tempo que invadiu Jerusalém, se não me falha a memória, então colocou ali um ídolo, né? Uma imagem, e sacrificou então porcos no altar. Foi uma profanação. Então, quando nós colocamos no nosso corpo um objeto, um amuleto com significado aí emblemático, relacionado com aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, aliás, contrário à vontade de Deus, seja em objeto, seja em forma de cicatrizes, mutilações do corpo ou tatuagens. Há uma polêmica aí, é pecado o cristão usar tatuagem? A questão está no significado desses objetos, dessas pinturas que faz no corpo. Você sabe o que a origem está ligado com alguma questão de culto de mistérios, de coisa de, vamos dizer assim, de macumba, relacionado com culto satânico? Você faz aquilo, e por quê? Então faz. Tem que saber o significado. Por exemplo, eu tenho um neto que não é crente, mas ele tem uma tatuagem de uma cruz, se não me engano, nas costas. Isso não tem nada de errado, porque é um símbolo do cristianismo. A cruz é o símbolo da nossa fé em Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por nós e ressuscitou para nos dar a salvação. Portanto, aqui quando Deus proíbe, manda o povo tirar esses atavios, esses adornos, não era porque em si era um costume pecaminoso usar brinco ou essas coisas, mas é porque aqueles objetos todos tinham um significado emblemático relacionado com a idolatria pagã. Por isso Deus proibiu. Devemos fazer tudo, Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou venhais a fazer qualquer outra coisa. Vocês deveis fazer tudo para a glória de Deus. Então, isto é o que importa. Nós devemos viver para Deus, fazer para a glória de Deus. E tudo que nós vamos usar, temos que ver se isso está na simplicidade do bem que Deus criou ou recebeu algum significado emblemático pecaminoso.